Olá, minha irmã, vamos aprender? Porque nós temos entendido que aprendizado muda comportamento. E se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Esse canal nasceu para nós refletirmos um pouco sobre os pensamentos, as emoções e a nossa fé. E dentro desse contexto, nós temos entendido e aprendido todos os dias que nós disponibilizamos o conteúdo, que o aprendizado ele muda comportamento. E às vezes, na maioria das vezes, nós temos alguns comportamentos ou algumas atitudes ou ações, construímos alguns hábitos de alguma forma que ele não é intencional, em alguns casos. Em outros casos, toda essa construção, às vezes, e a forma como nos comportamos, ela é intencional. Então, quando a gente começa a ter clareza da nossa intencionalidade, a intenção real do que eu quero alcançar, o objetivo, qual é o meu propósito e verdadeiramente como eu tenho lidado com a vida e com a percepção de realidade de vida, aí eu começo a entrar num novo nível, eu começo a entender coisas que talvez lá atrás eu não tivesse uma clareza de entendimento. Então, quando nós pensamos ou falamos sobre a intencionalidade, nós estamos falando sobre conteúdos da nossa consciência e formas como nós lidamos com ela e com o que nos é proposto a partir dessa percepção de realidade. E para isso a gente tem estimulado a nossa mente dentro de Romanos 12:2, que diz: "E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." E dentro do conceito de intencionalidade, também ele pressupõe uma adaptação ao futuro imediato. E por que nós estamos falando de intencionalidade quando a gente está tratando de transformação e renovação da vossa mente? Porque quando a gente fala dentro dessa questão de adaptação ao futuro imediato, a esse tempo, a essa circunstância, adaptando a nossa realidade, nós queremos falar na realidade sobre o obedecer ao Senhor, obedecer à palavra de Deus. E eu gostaria de utilizar essa questão da conteúdos da consciência e essa adaptação ao futuro imediato dentro da condição da obediência ou da desobediência. Então, nós temos a palavra de Deus como bússola. E essa bússola, ela verdadeiramente precisa nos dar o norte que nós precisamos. Precisa nos dar a orientação que nós precisamos. Precisa nos dar a condição que nós precisamos para que a gente verdadeiramente possa andar em conformidade com a palavra e viver um relacionamento real com o Senhor. E isso precisa ter intencionalidade. Eu tenho uma consciência clara, eu estou me adaptando no caminho, no processo, para um futuro imediato, próximo, que pode ser daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Eu não estou falando de futuro lá na frente, mas também pode ser considerado. Eu estou falando no âmbito de nós andarmos em consciência intencional. Eu tenho intenção real, eu me proponho a fazer e estar na presença de Deus para andar em conformidade com aquilo que a Bíblia tem me orientado, alinhado aos propósitos e ao projeto de Deus para a minha vida. Então, é muito comum, às vezes, nós, quando tratamos dessa questão de obedecer ou não obedecer, a gente não querer se afastar
dessa intencionalidade, muitas das vezes em comportamentos que eles estão contrários à palavra de Deus, que eles estão claramente ligados à desobediência, aí a gente começa a achar uma outra consciência, uma outra intencionalidade, no caso, que a gente está falando, tudo é do mesmo conteúdo, do mesmo grupo, e aí eu começo a sair do contexto da palavra, você pode observar, começo a sair do contexto das normas, das diretrizes, de todo o aprendizado que eu tenho entendido da palavra e busco outra situação que vá ao encontro daquilo que verdadeiramente eu tenho procurado. Isso acontece para que eu não me enquadre no conceito de desobediência. Porque então, se eu achei uma outra regra, uma outra lei, um outro modo de vida, um outro ensinamento, um outro entendimento, e aí então eu largo esse daqui que até então para mim era o entendimento que eu tinha da verdade, que é a palavra de Deus, mas agora eu encontrei esse outro, e eu, para não me sentir desobediente, eu simplesmente começo de uma forma intencional a aceitar essas novas diretrizes, e eu aceito isso e começo a trazer a minha consciência. Você pode ver que é um processo. Ninguém hoje é cristão, está na palavra, ele está aprendendo, ele está orando, ele está buscando. No outro dia ele já e tem uma ideia contrária a tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu, e do nada, assim, como num surto, pronto, tudo isso que eu aprendi agora não vale, não é bom, não quero. Não, é um processo. Ao mesmo tempo que essa pessoa é exposta à palavra, ela vai sendo exposta a outras palavras, a outros ensinos, a outros comandos. E se esse ensino, ele encontra o meu desejo humano, ele encontra o meu desejo carnal, ele encontra a minha vontade, e aí eu começo a entender, cara, é isso que eu quero. E de uma forma intencional para viver aquele momento que eu quero, porque a minha vontade quer, eu vou largando aquilo que vem confrontar com a verdade que eu sou. E aí esse confronto da palavra de Deus não serve mais. Mas não existe um evangelho que não confronte. Qualquer evangelho que, pelo menos que é pregado da palavra, ele precisa trazer confronto. Eu não posso entender um evangelho que massageia o meu ego, porque isso é um caminho para o abismo. Porque na realidade, o nosso entendimento da palavra, ele precisa vir para furar o nosso ego. O ser humano por si só, ele já tem um ego muito inflado, para o bem ou para o mal. Então, eu não preciso mais que nenhum ensino venha alimentar esse ego. Eu preciso que ele venha furar esse ego. Preciso que esse ensino, ele venha trazer confronto. Só que quando esse ensino aqui, como eu estava falando, ele vai perdendo força, porque a gente vai ganhando força no ensino que massageia o meu ego. E de uma forma que a gente entende que é consciente, porque casou com a minha necessidade humana. Então isso aqui é melhor. E aí, de uma forma intencional, eu escolho. Mas por que às vezes as pessoas agem assim? Porque elas não querem sair daqui se sentindo culpadas. Elas não querem deixar o evangelho se sentindo culpadas ou desobedientes. Elas não querem largar a palavra de ensino da verdade, da Bíblia Sagrada, se sentindo como se elas estivessem
desobedientes, culpadas, erradas. Então, e por isso elas precisam de uma forma, passando pelo processo aos poucos, vão começando a ser alimentadas por ilusões, por engano, por mentira. E a própria mente, ela começa a trabalhar de uma maneira onde a pessoa, ela, quando passar para esse lado, às vezes, na maior parte das vezes, de engano e de mentira, a pessoa não se sinta mal. Então, a forma que a mente trabalha e que vai casando com o que a pessoa realmente quer da vida, para que ele não saia desse entendimento, desse aprendizado, desse ensino, como eu já repeti aqui, vou falar de novo, para que a gente comece a entender, para que eu não saia me sentindo culpado, me sentindo desobediente, e aí eu vou aprendendo aqui, de uma forma intencional, a casar melhor com o meu desejo humano e carnal. Então, aí dessa forma que eu entendo que é consciente, eu começo a defender esta pauta, eu começo a defender essa doutrina, eu começo a defender esse ensino, e a partir dessa defesa eu vou me aprofundando dele. Tudo isso ocorre de uma maneira intencional, né? Prevendo, consciente, prevendo que eu aqui, nesse contexto, eu tenho uma adaptação melhor, né? Ao próximo passo, ao próximo nível. E aí entra os enganos da vida. Porque quem é que quer se assumir como alguém que é desobediente? Qual de nós quer se assumir como alguém que verdadeiramente está contrário aos ensinos da palavra de Deus, ou aquilo que nós aprendemos uma vida inteira? Qual de nós quer verdadeiramente dizer, não, eu sou desobediente, eu estou buscando a minha satisfação pessoal, eu estou buscando massagear meu ego, eu estou buscando saciar a minha carne. Quem é que se apresenta dessa forma? Pode até haver, mas são raríssimas exceções. Porque na realidade, sempre a pessoa que está aqui e quer sair desse contexto para massagear o seu ego e alimentar a sua carne, ela sempre vai buscar uma referência. Ela não sai porque ela diz, olha, eu saio porque eu realmente sou uma pessoa que eu tô investindo na minha carne, eu sou desobediente e eu não quero isso para mim nesse momento. Ela não vai fazer isso. Dificilmente, pelo menos eu nunca vi. Então ela vai achar uma base, um fundamento, algo que venha casar. E essa forma, como nós temos falado, de uma forma consciente, ela começa a entender. Não, isso aqui não alimenta a minha carne. Ah, mas não é consciente. Não, porque quando eu começo a buscar, olha só, quando eu começo a buscar um referencial, uma base teórica, um ensino, eu estou buscando. Então isso é consciente. Sou eu que estou buscando outro caminho para mim, porque esse caminho aqui, ele não massageia o meu ego, ele não me alimenta a minha carne. Esse caminho aqui, ele diz que eu tenho que me negar e carregar a minha cruz. Mas esse daqui eu não preciso me negar, eu preciso ser quem eu sou, eu preciso fazer aquilo que eu quero, a hora que eu quero, na vontade que eu quero. Então a pessoa começa a se alimentar, começa a beber de uma fonte que ela não é legítima, e aí a partir desse beber dessa fonte, ela começa a se fortalecer, e de uma forma intencional, porque ela buscou, porque nós buscamos, ou nós fomos enganados, mas será? Não sei, é você que tem que se avaliar. De que forma você foi beber numa outra fonte? Foi de uma forma intencional, você foi lá, consciente, buscou, porque você queria verdadeiramente ser massageado o seu ego? Ou de repente, tudo isso aqui que eu tô falando para você, começa a fazer sentido e, uau, né? De repente eu não sei.
Cada caso é um caso. Não existe um roteiro preparado, não existe uma receita de bolo onde a gente vai fazer. Então tem que ser assim. Não, não tem que ser. Mas cada pessoa, ela precisa se avaliar. Então tudo que a gente está falando aqui precisa ser avaliado por você. De repente, muitas pessoas saíram desse ensino, entraram em outros ensinos, e não foi de uma forma intencional. Verdadeiramente foi de uma forma que elas não estavam, né? Eu tinha alguma coisa aqui que não me agradava, mas então aquilo me agradou melhor. E de uma forma inconsciente, ela passa a defender uma ideia que é contrária à palavra do Senhor. Mas da forma consciente, eu defendo essa ideia, porque ela casa com a minha carne, com a minha vontade, com o meu eu, com o meu querer melhor. E essa outra aqui não, porque essa outra aqui, ela vem me confrontar, ela vem furar o meu ego. E nós precisamos ter o nosso ego furado todos os dias. Nós precisamos, enquanto cristãos, enquanto mulheres de Deus, nós não podemos permitir que o nosso ego ele cresça numa proporção e fique inflado de uma forma que a gente cresça aqui e comece a se achar alguma coisa que a gente não é. Porque não é verdade, a gente não é. Sabe por que eu sei que a gente não é? Porque a gente não tem o controle da vida. Na hora que Deus nos chamar, como diz o pastor, na hora que a nossa senha for chamada, você pode estar aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Num alto nível de poder, de riqueza, de dinheiro ou não. Você pode estar no meio de um grande congresso, de uma palestra, de um grande avivamento ou não. Mas na hora que você for chamado, você vai. Então, por aí, por essa falta de controle, de eu não saber o dia e a hora, de eu não ter controle de escolher o dia que eu quero ir ou que eu quero partir, eu começo a olhar para mim como um mortal que eu sou. E que eu realmente, em mim, somente em mim, eu não tenho muita coisa para oferecer, mas em Deus eu tenho. Se eu for olhar só para mim, eu sou tão limitada, mas se eu olhar para o Senhor, Ele é ilimitado. Se eu olhar para mim, eu começo a ver que eu vivo em muitos caminhos do impossível, mas se eu olhar para Deus, eu começo a olhar para o caminho do possível, onde não existe impossível, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é bom. Então que nós possamos entender a forma que nós temos conduzido a nossa vida. Todos os dias, todas as manhãs, nós temos uma decisão a tomar, de obedecer ou desobedecer. E obedecer ou desobedecer, na maioria dos casos, perceba aí, que a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Então, se Deus não leva em consideração o tempo da minha ignorância, eu vou estar respaldado. Mas a partir do momento que eu tenho acesso à palavra, que eu tenho acesso ao Evangelho, que eu tenho acesso às diretrizes, que eu tenho acesso à fonte legítima para eu beber, e eu não querer beber, e eu buscar em outra fonte, eu buscar outros acessos, outros ambientes que vão contrário àquilo que eu tenho aprendido, é sim uma forma intencional e consciente de querer, de alguma maneira, ter esse alicerce, esse respaldo, para que eu tenha o meu ego massageado. E a partir desse ego massageado, eu possa dar vazão e alimentar a minha carne.
Porque aí eu começo a entender, porque eu sou isso, eu quero, eu quero viver, todo mundo quer viver. Mas eu quero viver uma vida na presença. Que o nosso desejo nesse dia seja viver uma vida na presença. Que o nosso desejo seja viver uma vida na presença. E se viver uma vida na presença, precisar pedir ao Senhor todos os dias para furar o meu ego, que assim seja, Pai. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Que todos os dias o Espírito tenha liberdade para chegar em nós, furar o nosso ego, para que a gente verdadeiramente esteja na presença do Senhor, entendendo que nós nada temos a oferecer, que Ele já nos deu tudo e nós só precisamos beber nessa fonte legítima que é o Senhor. Então que você possa em Deus receber essa palavra. Se você não é inscrita nesse canal, você pode se inscrever, ativar o sininho e que a sua vida seja plenamente abençoada em nome do Senhor Jesus. Fica na Shalom do Senhor.